Memórias 98% novas no mercado. Recriaram Dust 2 na vida real. E site vende torresmo estragado. Terça-feira está começando mais um Loki News, trazendo as novidades e os mais broxantes rumores do mundo da tecnologia e do hardware. E falando em rumores broxantes, lembra dos tempos sombrios da divisão gráfica da AMD? Aquela época em que eles lançavam uma ou duas GPUs da mesma geração e completavam o resto da linha com refritos? Ou ainda pior, quando eles prometiam o mundo e entregavam algo broxante no lugar? Ah, Robson, mas isso aí é coisa do passado. Eles se acertaram agora com a RDNA. Olha, até que dá pra falar isso das RDNA 2, mas e as RDNA 3? I don't like where this is going. E sabe o que é pior? Um leaker chamado Kepler L2 está sugerindo que na RDNA 4 eles podem voltar para esses tempos. Não, tá de zoeira, né? Olha, infelizmente não. Segundo várias outras fontes, a AMD simplesmente escolheu cancelar a nave 41 e 42, que seriam as GPUs mais fortes dessa geração, e decidiram seguir só com o desenvolvimento das nave 43 e 44, repetindo a receita usada na época das RX 400 e RX 5000, onde a AMD não tinha uma placa topo de linha para concorrer com a Nvidia. Se isso aí se confirmar mesmo, o homem da jaqueta agradece. Com a AMD desistindo de vez de competir, a Nvidia vai poder botar o preço que quiser nas placas. Tipo, algo que vai ser inacessível para a classe média. E se a conversa é sobre a classe média, depois da AMD ter soltado as naves da burguesia e a da plebe, a galera ainda ficou na dúvida sobre a nave da classe média. Quem que é ela? Quando lança? Qual GPU usa? Do que se alimenta? Hoje no Loki Repórter. A PowerColor vazou a ficha completa da nave da classe média, também conhecida como RX 7800 XT. A placa deve usar uma GPU Nave 32 que conta com 3.840 Compute Units, além de 16 GB de VRAM e um barramento de 256 bits. Pô, parece pelo menos em especificações bem legal, mas e o desempenho dela? Ninguém falou nada sobre desempenho ainda, né? Mas se aquela 7900 GRE fica ali na casa da 6800 XT, 6900 XT, para 7800 XT o cenário não parece ser lá muito otimista. Talvez seria o melhor negócio comprar uma 6800 XT usadinha do que esperar essa placa. E se o papo são coisas usadinhas, se você acha que a única coisa que os chinas andam vendendo como 98% novas são as placas de vídeo, infelizmente aqui não é o caso, já que segundo o TrendForce, os caras andam reciclando memória RAM. Tá brincando comigo, pegadinho? As memórias nunca estiveram tão baratas, e uma das coisas que tem jogado o valor delas lá pra baixo é que os chinas andam pegando módulos de servidor usados, dissolando os chips e reaproveitando em módulos 98% novos para serem de uso geral. O que parece é que essas fabricantes conseguiram automatizar o processo de remoção dos chips de memórias usadas, e isso tem agilizado muito na hora de inundar o mercado com esses módulos. Mais uma coisa aí pro pessoal ficar ligeiro. Então, será que as memórias Chinese Democracy são agora também usadinho? Falando em inundar o mercado, se é uma coisa que nunca muda é que toda semana nós vemos um mercado sendo inundado por novos jogos, o que deve fazer a alegria de todos aqueles que realizaram o sonho da GPU própria, e que, como vocês vão ver à frente, parece que tá em risco. Como é que é? E nessa semana nós temos destaques para 6 novos jogos: o Atlas Fallen, o WrestleQuest e o I Am Future Post-Apocalypse Survival, que parece meio esquisito para um survival pós-apocalíptico. Tem o jogo do Robin Hood, o Stray Gods The Role Playing Musical e o Space Mechanic Simulator, que ao invés de arrumar carros, você tem que arrumar você tem que arrumar naves, é isso. A AMD bem que podia usar esse jogo aí como treinamento, né? Tem muita nave quebrada por lá, né? Pegou pesado com essa piada, hein? Não. O povo tem que entender que é só zoeira, né? E tá num contexto, né? O pessoal tem que aprender a viver mais leve. E isso aqui é uma coisa que vai ajudar a viver mais leve? É só você ver essa mensagem do nosso anunciante. E logo depois dessa rápida mensagem do nosso anunciante, é a hora das notícias rapidinhas, que só não são mais rápidas do que a Microsoft fechando as cortinas. Você lembra da Cortana? A Cortana, lá na sala de casa, tem umas duas aqui, a gente chama de cortina mesmo. Não é disso que eu tô falando, mas daquela assistente virtual que a Microsoft colocou desde o Windows 10 e que a gente consegue dar uns comandos por voz e tal. Ah, entendi. E o que tem ela? O que tem é que a Microsoft acabou de vez com ela. Sim, ela foi de arrasta pra cima. Agora eles querem trocar por uma dessas novas IAs da era das máquinas, que tem mais funções para os usuários e tudo mais. Provavelmente uma versão do ChatGPT. Então,
Em resumo é isso, deixa aí um F pra Cortana. E falando em funções, todo mundo aqui já teve experiência com DLC em algum jogo, né? Basicamente pagar mais por algum conteúdo ou função extra que já deveria estar lá desde o começo, né? Bom, o negócio é que isso acabou dando certo e muitas outras indústrias vêm copiando o modelo pro seu ramo de negócio. Tipo a Tesla. Você quer alguns recursos extras pro seu Tesla? É só pagar aí um extra que eles liberam. Mas alguns pesquisadores de uma universidade alemã conseguiram fazer um jailbreak pro carro, liberando de graça todos esses recursos. E sabe da maior? Não sei. Você tem que agradecer a AMD por esse negócio, já que isso só foi possível por conta de uma falha de segurança da CPU usada no carro que não foi corrigida pela empresa. A AMD tá liberando todos os recursos da sua nave. Isso e o papo são recursos. Com um hardware cada vez mais poderoso, nem cola mais a velha desculpa dos devs de que não deu pra fazer um trampo melhor por falta de recursos, né? E é exatamente isso que um dev chamado Nick resolveu provar. O cara recriou o mapa Dust 2 do CSGO na Unreal Engine 5, só que dando um toque pessoal de realismo e usando uma perspectiva de câmera de corpo, tipo daquele Unrecord que apareceu aqui um tempo atrás. O resultado é incrível e quase não dá pra acreditar que foi feito por uma pessoa só. Mas é bom não empolgar muito, porque ele não quer tornar público essa Super Dust 2. E falando em não se empolgar, você aí que viu a notícia dos lançamentos da semana e pensou em correr lá na Steam Verde, né, pra descolar uma cópia, acho bom não se empolgar muito, porque eles estão cobrando o valor a prazo. Como eles estariam cobrando a prazo? Segundo um tweet da Crackwatch, aquela famosa franquia 1337X andou vendendo cópias do Baldur's Gate 3 com um software de mineração embutido. E eles descobriram que um dos gerentes da loja teve envolvimento nisso aí. Vai ficando pior. Fora que outros clientes também reclamaram de outros jogos vindo com esse tipo de aplicativo de cobrança junto. Então é bom ficar ligado, né? Afinal, não tem como ir no Procon e nem abrir um processinho contra o tio Jack Sparrow. E se o papo é sobre processinho, seu amiguinho... Não é esse processinho. Ah, não é esse processo. Ah, é outro processo? Não, esse não quero receber, não. Você tá chateado com o seu patrão? Acha que ele te trata de maneira injusta só porque você fez aquele post reclamando do trampo no Twitter? Digo, no X ou no X. Saiba que você pode meter o processinho nele, porque o chefinho, o seu amiguinho, vai te defender. Como assim? Que chefinho? Isso é mesmo que você ouviu. O Elon Musk postou no Twitter dizendo que se o patrão tá te importunando por qualquer coisa que você tenha postado lá, ele vai pagar as suas despesas com o processo. Eu não consigo encontrar um contexto pra isso. A pergunta é, será que isso vale pra aquela galera que ele demitiu lá no Twitter? Tipo aquele engenheiro que foi demitido por ter feito uma postagem sobre o Twitter no Twitter? Fica aí a dúvida no ar, né? E falando em chefinho, lembra que nas últimas semanas nós tivemos o Mark Zuckerberg falando que o arranca-rabo dele com o Musk não ia rolar? Bom, se ele parece estar amarelando, com o chefinho a conversa é outra. Ele tá querendo cair na porrada. O chefinho disse em sua rede social, que é literalmente dele, que a luta vai ser transmitida ao vivo no XX, Twitter, e que toda a renda vai ser revertida pra caridade. Tenho até medo de perguntar pra qual caridade. Ah, e não é só isso, ele disse que tá treinando todo dia e tá na vibe de virar o Vegeta, porque ele tá pensando em pedir pros engenheiros da SpaceX construírem uma cápsula com gravidade aumentada pra poder treinar. O miserável é um gênio! Agora só falta o Zuckerberg treinar lá na sala do tempo, né? E se a conversa é sobre treino, jogo é jogo, treino é treino. Mas se o chefinho ainda tá na parte do treino, aqui a gente já chegou na parte do jogo. E não é qualquer jogo não, são os jogos grátis da Amazon e a Epic, que aparecem por aqui toda semana. A Epic Store vai dar 2 belos jogos essa semana, o Europa Universalis 4 e o Orwell Keeping an Eye on You. E se você ainda não pegou os da semana passada, fica ligado porque o Loop Hero e o Bloons TD6 dá pra resgatar só até o dia 10. Mas não é só de Epic que vive o ser humano, a Amazon também tá dando altos jogos grátis, tipo o Star Wars The Force Unleashed e o Payday 2. Mas além deles, tem um monte de conteúdo pro LoLzinho, Diablo ou Vavá e ainda os bônus da Amazon Prime. Tipo o frete grátis em vários produtos, o Prime Video, Prime Music e muito mais. É só dar uma olhada aí na descrição que tem um link pra você pegar o Prime grátis por 30 dias. Depois você pode cancelar se você não quiser, só pra resgatar mesmo o serviço. Ou continuar se você gostar. Tempos difíceis esse, a gente não tem privacidade, tudo é monitorado. Até o driver da minha GeForce faz isso. De fato, tudo tem telemetria hoje em dia. E sabe quem entrou pra esse time? A Intel e os seus Orcs. O último drive que eles soltaram vem com um componente de telemetria integrado. E como não poderia deixar de ser, além dele coletar informações sobre o hardware, ele recolhe até mesmo a categoria dos sites que você anda entrando. Acho que eles vão pegar muitos vidraceiros
pegos desprevenidos. E não tem como desativar isso? Tem, é só ficar esperto no momento da instalação e remover o Intel Computing Improvement Program, que daí tira a tal telemetria. Quando a gente vê jogos batendo grandes marcas na Steam, tipo, ter uma quantidade insana de players ao mesmo tempo, logo se imagina algum jogo da mainstream, sei lá, algum FPS ou MOBA. Mas o caso é que o Baldur's Gate 3, que é um RPG raiz, tá lá batendo mais de 800 mil jogadores simultâneos. Parece que esse aí é um forte competidor ao game do ano. Se você acha que os refritos são uma prática exclusiva do mundo do hardware, saiba que isso já chegou com tudo no mundo dos jogos, onde a Rockstar parece ser a empresa líder nesse segmento. E o que eles refritaram? O Red Dead Redemption prepararam um port do jogo original, que será lançado pro Switch e pro PlayStation, onde a única novidade será as legendas em português. Gráficos melhorados? Não. Versão pra PC? Também não. E o preço? $50, chefia. Triste, né? Graças a Power Color, já sabemos as especificações da RX 7800 XT. Agora, graças à ASRock e ao SEC, temos os primeiros detalhes sobre a RX 7700 XT. A ASRock está preparando 3 novos modelos de 7700 XT, onde todos eles devem contar com 12 GB de VRAM e provavelmente usar o GPU Navi 32. Ainda não sabemos quantas Compute Units virão ativadas nessa placa, mas só resta torcer para isso pelo menos ser melhor do que a 6750 XT. Linux é legal, mas é complicado, não serve pra joguinho. Acho que você tá enganado. Pelo menos é o que indica a pesquisa da Steam, que aponta que pela primeira vez o Linux superou o macOS como sistema mais utilizado na plataforma, onde o responsável por isso foi o Steam Deck, com os 42% dos usuários de Linux usando o SteamOS. A Microsoft que se cuide. Aí também já é demais, né? O Windows ainda é usado por 96,21% dos jogadores, com o Linux chegando a 1,96% agora. Essas IAs da era das máquinas são incríveis. Logo vão substituir os humanos. Acha mesmo? Então, o que você me diz sobre esse estudo da Purdue University, que fez 517 perguntas sobre programação pro ChatGPT? Sabe qual foi o resultado? A IA só acertou 48% das questões, com 77% das respostas sendo classificadas como prolixas, o famoso enrolation. E aí, acha que ele ainda vai substituir os humanos? E essas foram as notícias rapidinhas, que só não foram mais rápidas do que esse contrabandista que foi jogar Sifu na cadeia. Sifu muito. Você tá achando que é só na fronteira do Brasil que a galera tenta passar com uns contrabando brabo mesmo? Você tá muito enganado. No último Loki News apareceu aqui vários larápios tentando entrar com mercadorias escondidas lá na China de forma bem criativa. E bom, essa é mais uma notícia sobre mais um que tentou, né? Esse aqui surpreendeu pela quantidade de itens que os patifes resolveram esconder. Foram 837 CPUs, 900 pentes de memória e 10 SSDs em um compartimento falso da parte de baixo de um busão. Os fiscais conseguiram descobrir a maracutaia porque um equipamento de inspeção mostrou uma imagem bem suspeita. E daí na hora de examinar o ônibus, xablau, pegaram os caras com a boca na botija. E se o papo são coisas suspeitas, na última semana rolou aqui uma notícia bem dramática falando das evidências de que as startups que mexem com essas IAs da era das máquinas estavam comprando GPUs gamers em grande quantidade, e que isso podia fazer a gente retornar para aqueles tempos terríveis da falta de placa de vídeo e preço nas alturas. Nossa, isso aqui lá foi o fundo do poço. Pois é, o problema é que o tal poço tinha um alçapão inteligente, artificial. O Moore's Law is Dead diz que o foco da Nvidia é produzir GPU para esse mercado de IA, e que foi por causa disso que eles interromperam praticamente toda a produção das GPUs Ada Lovelace. Ah, não, aí não. Isso tudo enquanto eles produzem as A100 e as H100 a todo vapor. Segundo o leaker aí, a ideia é que se os gamers não estão dispostos a pagar pelos preços que estão pedindo nas GPUs, eles também não vão rever os valores. E eu não preciso nem perguntar pra Nvidia pra saber que a resposta oficial é que eles não tem nada a ver com isso. Isso aí é loucura da cabeça do leaker. De qualquer forma, de acordo com os rumores, eles vão vender as placas simplesmente para os clientes mais lucrativos. E se isso se confirmar, realmente seria uma pena a Nvidia não tá disposta a rever o preço das placas de vídeo para baixo, né? Mas você quer ver um lugar em que rever o valor para baixo é regra? Então dá uma olhada nessa dica de promoção da semana. E a dica de promoção da semana é a RTX 4060 WindForce OC, da Gigabyte. Ela tá custando R$ 2.099 na Terabyte. Então corre que enquanto durarem os estoques. E se a conversa é sobre GPU barata, se a AMD cobra o que quer e a Nvidia não se ajuda, a bola sobra limpinha pra Intel chutar e fazer o gol. Desde o lançamento das ARCs, a Intel tem trabalhado duro para melhorar a experiência com as suas placas, soltando sempre novos drivers com altos ganhos de desempenho. Até agora eles soltaram as ARCs A700 e A300.
Mas e as A500? Surgiu agora um vazamento dizendo que a Intel pode estar se preparando para lançar a ARC A580. Tem até um slide da própria Intel mostrando que essa nova ARC vem com 24 Z-cores, clocks menores do que da A750, 8 GB de VRAM com o mesmo barramento de 256 bits e... olha só que interessante, o desempenho dessa A580 promete ser próximo da Radeon RX 7600. Isso segundo um benchmark do Geekbench que vazou, mas... aí já fica mais difícil de acreditar, né? Tá a fim de comprar uma A580 antes mesmo do lançamento? O AliExpress pode te ajudar, já que estão vendendo a placa por lá. Só que ela custa módicos $336, mais caro que a A750. Ainda não tem nada confirmado pela Intel se essa placa vai mesmo virar realidade, mas sabe uma coisa que já é realidade? Você ainda nem se deu conta? O botão de curtir e se inscrever no canal. Esse mesmo aí que você tá vendo aqui embaixo. Eles já são realidade e vão continuar sendo realidade até a próxima terça-feira, quando volta mais um Loki News.